E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, no Ceará, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado. Você que também mora aí fora do Brasil, que nesse momento está na Argentina, está na Bolívia, está na Venezuela, está na Colômbia, nessas Américas aí do Sul, Central, na América do Norte, nos Estados Unidos, brasileiros aí nos Estados Unidos, né, brasileiros no Canadá, brasileiros também na América Central, no México, muito obrigado mesmo. Você brasileiro que também está nesse momento, tá morando aí na Europa, brasileiro aí na Europa, em Portugal, tem brasileiro aí em Portugal? Beleza? Beleza? Dá o seu joinha aí, brasileiro que está em Portugal, ou os portugueses mesmo que estão assistindo esse vídeo do canal Paulo Dharma 1970, na Inglaterra também, né, que é o tema do nosso autor aqui, o país do nosso autor, né, o país do nosso autor. Muito obrigado você aí da Inglaterra, que está em Londres, está aí na Irlanda, está na Escócia, brasileiros aí na Alemanha, brasileiros na França, em Paris ou outras cidades francesas. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Vamos bem para longe aí, na Austrália, na Nova Zelândia, em Bornéu, nas Ilhas Faroe, seja lá onde nosso conteúdo, em Timor-Leste, na Indonésia, né, se nosso conteúdo chegar na Indonésia. Muito obrigado. Você está aqui no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, né? Que Deus nos abençoe, abençoe a mim, abençoe a sua família também. Sempre, onde você estiver, nesse mundão de Deus aí, onde for, que Deus abençoe você e abençoe a sua família, beleza? Pedindo para você, né, se inscrever no canal, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970, se você não é inscrito, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970, se inscreva, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, sempre você é bem-vindo aqui no canal e você ajuda o canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, se você quiser ajudar o canal, é o Pix, né, 988-297-6791, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. Se você quiser ajudar o canal, 988-297-6791. Tem também aí o botão de doação também, do lado do like aí embaixo, perto da descrição aí. Você pode doar qualquer valor, beleza? E se você também quiser comprar os livros que eu vou falar aqui no vídeo, se você quiser comprar alguns dos livros ou qualquer outro produto que você deseje comprar, você pode aí acessar aí a nossa queridíssima Amazon, beleza? Você pode comprar pela Amazon, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição, tranquilo? Eu vou deixar o link na descrição e você compra o que você quiser. Se você quiser comprar os livros, compra os livros. Se você quiser comprar uma caneta, quiser comprar um lápis, quiser comprar um ventilador, quiser comprar um óculos, um boné, o que você quiser, um carro, uma geladeira, você usa o link do canal Paulo Dharma 1970 da Amazon, que eu vou deixar aí na descrição. Tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu vou só ali pegar minha água rapidinho. É o tempo de ir ali pegar uma água e a gente volta aqui com o vídeo, meter o pau no vídeo aqui, a gente começa, que só tá amarrando aqui as carrapetas aqui pra gente iniciar, beleza? Tranquilo? Então não sai daí, hein? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta em 10 segundos depois da vinheta. Valeu, até já já! E aí, voltei, gente, beleza? Tranquilo, pessoas? Vou tomar aqui minha água pra gente começar, tranquilo? Seguinte... tô com esse livro aqui, ó, que é uma seleção de textos do George Orwell, escritor famoso, The Penguin Complete Novels of George Orwell. Essa edição aqui, ó, que praticamente tá todos os textos, todas as novelas, os romances, né, que aqui no Brasil é mais conhecido, que o George Orwell publicou em vida, né, que são exatamente estes textos aqui que nós conhecemos bastante. Eu até tenho uma seleção aqui deste material, que é o Revolução dos Bichos. Essa edição aqui é bem antiga da Penguin, né? Que é o Revolução dos Bichos, o Dias na Birmânia, a filha do clérigo,
o Coming Up for Air, que no Brasil levou o título de Um Pouco de Ar, por favor, né? O Keep the Aspidistra Flying, que aqui no Brasil, que é o tema aqui do vídeo hoje do canal, que aqui no Brasil levou dois títulos, né? A Flor da Inglaterra e o Mantenha o Sistema, publicados pela editora Tatiaia e a editora Emus, também aí nos anos 70, anos 80, esse livro e também o 1984, que é conhecido como 1984, que nós conhecemos praticamente, né, que é a Opus Magnum, né, do George Orwell, essa edição aqui, ó, vendo, 1984, e também outro livro dele, que é o Revolução dos Bichos, que é conhecidíssimo também. São esses dois livros que no Brasil são os dois livros que fizeram a fama do George Orwell. O 1984 é a Revolução dos Bichos, que é mais conhecido. Você chega em todos os locais, todas as livrarias, raramente ou bibliotecas, raramente você não vai encontrar ou uma edição ou outra, ou um livro com os dois, né? Com os dois livros fazendo um bloco, né? Um bloco. Esse livro que eu li não é tão famoso, não é tão conhecido. Ele tem um filme de 1997 chamado de A Merry War, né, de 1997, filme inglês, mas eu não consegui assistir esse filme, não consegui encontrar esse filme para assistir nos streamings, filme inglês de 1997, não achei de jeito nenhum. Olha que eu procurei, tem muito trailer, você pode até querer encontrá-lo, mas eu tenho os trailers dele, mas o filme propriamente eu não encontrei nem originalmente, assim, sem legenda. Não consegui, fiz uma busca, porque eu queria ver esse filme, mas não encontrei. E o George Orwell também tem o Adeus à Catalunha, né, que tem o vídeo aqui no canal, que eu já fiz, Homage to Catalonia, contando sobre a Revolução Espanhola de 1936, que eu fiz aqui vídeo no canal. Eu geralmente tenho tratado, eu fiz um vídeo também do George Orwell, de 1984, mas mais uma espécie de sátira, comendo sanduíche, não foi propriamente sobre o livro, porque eu reconheço que o livro ele tem bastante, ele é muito falado. Talvez eu não sei se é lido, eu não sei se o 1984 ele realmente é lido para as pessoas entenderem, mas ele tem bastante, tem bastante canais aí falando dele, e eu senti que eu não ia juntar. Uma vez até eu pensei em fazer um vídeo aqui só com o texto, mas eu larguei de mão, que eu falei, não vou, deixa pra lá. Tem muitos aí falando, vocês não vão ter problema de encontrar de forma alguma, entendeu? Mas esse aqui, o Mantenha a Aspidestra em Voo, que é o título original, né? O título original. E como eu gosto de trazer materiais, como eu falei aqui, que não são tão conhecidos, que não tem tanta mídia, eu peguei esse texto do George Orwell e fui ler. E aí, rapaz do céu, um negócio impressionante. Assim, ele é antes de adentrar mesmo ao livro propriamente dito, eu posso dizer que o George Orwell já está ali burilando as ideias que vão levá-lo a escrever o 1984, que é um negócio impressionante. Inclusive, eu aqui vou colocar as semelhanças, né, entre os dois livros, colocar essas semelhanças entre esses dois livros do 1984. A gênese do 1984 está exatamente nesse Mantenha a Aspidestra em Voo, ou, como eu disse em português aqui, aportuguesado, né, A Flor da Inglaterra. Porque como o brasileiro não conhece o que é uma aspidestra, que é uma planta inglesa, né, inglesa usada, pelo menos ela até um certo momento da existência dos ingleses, ela estava em todos os lares. Então o George Orwell, para satirizar o fato dos ingleses serem o que são, né, eles tinham essa planta, todos os ingleses tinham essa planta, que no próprio livro vai ser considerada uma planta meio que indestrutível. Ela, assim, lembra algumas plantinhas brasileiras, aí, os tipos de capim brasileiro, uma coisa assim que você joga, toca fogo, joga, destrói, e ele nasce nas piores condições possíveis. E o George Orwell resolveu fazer uma sátira, né, colocando o nome do livro dele, né, Mantenha a Aspidestra em Voo. Inclusive, eu também tenho outra curiosidade que eu vou falar daqui a pouquinho.
com esse título do livro, que eu achei bem interessante nas pesquisas que eu andei fazendo aí para poder compor fazer esse vídeo aqui. Vamos trazer aqui, antes de eu adentrar o vídeo propriamente dito, só para dizer, né, aqui, ó, nós trazemos aqui, né, Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, tá vendo, ó, Manifesto do Partido Comunista. Eu também vou trazer aqui, se vocês estiverem interessados, né, estiverem interessados em saber e ler sobre o comunismo, sobre as ideias do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista, né, seria uma boa porta de entrada para você entender, para você ler sobre, né. Ó, só colocando aqui que eu não sou defensor do comunismo e nem do comunismo propriamente dito, mas tenho também minhas críticas com relação ao sistema capitalista como um todo, né. Mas isso não é aqui o caso, mas só para vocês que se interessarem por ler Marx, para tentarem entender um pouquinho, o Manifesto do Partido Comunista de 1848, beleza? E também para colocar aqui que o 1984, ele também tem um livro que eu sempre coloco, já fiz um vídeo sobre ele, que eu tenho a impressão de que também o George Orwell ele foi bebê da fonte, que é o Zero Infinito, do Arthur Koestler, que eu já fiz vídeo aqui também no canal, Zero Infinito, tá? Que é obviamente isso aqui é de 1940, como o 1984 ele é de 1948, eu acredito que esse provavelmente foi um dos primeiros livros, eu devo ter falado disso no vídeo lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu fiz desse Arthur Koestler, que esse aqui provavelmente foi um dos primeiros livros a destrinchar e a jogar a merda do comunismo, né, a chamar merda mesmo no ventilador do que foi o comunismo stalinista. Esse Arthur Koestler, o Zero Infinito, vale a pena pra caramba ler. Beleza, gente? Então é isso. Só pra eu coloquei esses preâmbulos aqui pra não perdermos as nossas nas divagações, né, onde a gente pode chegar aqui com esse livro que é o Mantenha a Aspidestra em Voo ou A Flor da Inglaterra. Beleza? Seguinte, George Orwell, 1936, Keep the Aspidestra Flying, é um romance satírico sobre a luta entre o idealismo e conformismo, pobreza e dignidade, ambientado na Inglaterra nos anos 1930. O George Orwell aborda a obsessão britânica com o dinheiro, o status social e os valores da classe média. O protagonista Gordon Comstock é o personagem principal, poeta frustrado e idealista. Ele trabalha como balconista em uma livraria barata de Londres, recusando-se a se vender ao sistema capitalista. Ele renunciou a uma carreira promissora na publicidade porque despreza a sociedade materialista, mas sua decisão o leva a uma vida de miséria, humilhação e isolamento física, emocional e moralmente. Gordon quer manter sua independência intelectual e não se prostituir pelo dinheiro, mas sua situação se torna cada vez mais degradante. Ele vive com fome, num quarto miserável e gradualmente se torna amargo, sarcástico e emocionalmente instável. O que eu posso dizer é, assim, na minha leitura, que o negócio é absurdamente assustador. O George Orwell, ele não é um autor, de ficar, ele não é um autor propriamente que goste de dourar a pílula. Quem leu 1984 sabe que o livro ali, ele é um troço absurdamente, é um negócio assustador. Quem tiver a curiosidade de ler o 1984, quem leu sabe do que eu estou falando. E não é se baseando em Big Brother Brasil, os Big Brothers da televisão, da Rede Globo, coisa que vale, o Grande Irmão, nada disso. É um negócio que você vai ler e você chega a um final mais miserável, mais desgraçado, que você vai ter o John Smith lá. O John Smith, ele tá numa sociedade opressora total, e essa sociedade opressora, essa ditadura, né, essa ditadura do Big Brother, do Grande Irmão, ela vai colocar o Smith no seu devido lugar. Aqui nós temos um problema aqui, né? Nesse Mantenha a Aspidestra em Voo. Porque, como eu falei, o George Orwell ele estava
ele estava ali lapidando a ideia, né, do grande irmão, entendeu? Daquela ideia que eu acredito que quando ele escreveu em 1984, ele tinha uma ideia que ela é muito clara para mim no final do livro, que ele está colocando aquilo ali como o futuro mesmo. Era aquilo que ele acreditava que seria o futuro da humanidade, né? O futuro da humanidade seria aquela miséria ali do 1984. Aqui nós temos um Deus, o Mamon, né? O Mamon, que é o Deus dinheiro, que é o Deus que controla tudo, que manda em tudo. As pessoas substituíram o Deus cristão pelo Deus dinheiro, né? E ele vai começar o livro de uma forma absolutamente satírica, quando ele fizer a oração. Começa o livro com a oração pode chamar assim, que eu chamo de a oração do dinheiro. Nós temos, né, o 1 Coríntios 13. Então ele vai fazer uma adaptação do 1 Coríntios 13, que é exatamente isso aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse dinheiro, eu seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que eu removesse montanhas e não tivesse dinheiro, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse dinheiro, nada disso me serviria. O dinheiro é sofredor, é benigno. O dinheiro não é invejoso. O dinheiro não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora permanecem a fé, a esperança, o dinheiro. Esses três, mas o maior deles é o dinheiro. Tá aqui, ó. Ele começa exatamente com a que eu chamo de a oração do dinheiro. A oração do dinheiro baseada em 1 Coríntios 13. O que é o ser humano, né, hoje? E o que é o ser humano ao longo das épocas? É uma paixão absurda pelo ouro, pela ideia do ouro. O ouro, a cor amarela do ouro. Ele enlouquece, ele mata, ele explora, ele destrói pelo amor ao dinheiro. Comunistas, capitalistas, pessoas religiosas, budistas, islâmicos. O dinheiro está na base de tudo. Tem até uma frase que eu gosto muito, tirada de uma história do Tio Patinhas, né? Se o mundo fosse feito, se o mundo todo fosse feito de ouro, os homens lutariam por um punhado de barro, entendeu? Mas o mundo ele luta, o homem, o ser humano, ele luta para ter grana, né? Nós só estamos nessa por dinheiro. Qualquer coisa que você faça nessa existência está envolvido o dinheiro. Ele é o primordial para 99% das pessoas. Eu não vou dizer 100%. Mas 99% está na base de tudo. É a base de tudo, né? Significado do título. A aspidistra é uma planta doméstica comum na classe média britânica. No romance, ela simboliza conformismo burguês, a busca por respeitabilidade e aparência, a mediocridade confortável da vida padronizada. O título é irônico. Manter a aspidestra viva é o mesmo que manter o status quo, né? Aquilo que o Gordon inicialmente despreza, mas que acaba se aproximando. Quer dizer, ele vai fazer de tudo, ele vai viver a vida mais miserável que vocês possam imaginar, a vida mais mendiga, mais básica, tentando brigar com relação a essa paixão pelo dinheiro. Ele vem de uma família... a família burguesa, mas essa família perdeu tudo. Essa família, totalmente dos Comstock. Ela tá totalmente, ela não sabe viver, ela não sabe viver com dinheiro. Teve um avô que teve grana, mas acabava perdendo tudo. E ele é a solução, né, esse Gordon Comstock,
para a irmã lá, a Julia Comstock, irmã de Gordon, eles praticamente abdicam de tudo para colocar esse Gordon Comstock numa boa escola. Eles gastam todo o dinheiro que eles receberam de herança do pai, do avô, e eles não sabem como proceder com o dinheiro. Eles não sabem como proceder com o dinheiro e eles acabam vivendo de forma bem precária. E esse Gordon Comstock, ele quer ser um poeta. O livro ele é meio baseado nas experiências do próprio George Orwell. Posso dizer assim, quase autobiográfico, porque o George Orwell ele passou, ele quase virou, ele pode-se dizer que virou mendigo, tanto em Londres quanto em Paris. Ele tem os relatos disso naquele livro, né, Na Pior, em Paris e Londres, que é uma espécie de livro de contos dele contando a vida pregressa dele em Paris e Londres, né, Na Pior, em Paris e Londres. E esse livro aqui também ele é uma espécie de autobiografia. O personagem Gordon Comstock ele tem semelhanças com a história do próprio George Orwell. O Gordon Comstock é o protagonista, poeta frustrado, rebelde contra os valores capitalistas e burgueses, mas também moralmente inconsciente. Quer dizer, ele tem um amigo que é o nosso queridíssimo Havelston, que é um amigo rico, editor da revista Anticristo. É um socialista teórico, solidário com Gordon, mas incapaz de compreender o sofrimento real da pobreza. Representa a esquerda intelectual acomodada, aquela esquerda com crise de consciência, né, que eu chamo de crise de consciência, que é aquela esquerda que se incomoda por ser bem nascida, por ser rica. Eu conheço um monte, assim, já conheci um monte de esquerdistas com crise de consciência por ser bem nascidos. Inclusive tem até rocks nacionais aí dos anos 80, de bandas de Brasília, por exemplo, que os vocalistas eram filhos de diplomata e ficavam fazendo letras assim a favor dos pobres. O próprio Chico Buarque mesmo, né, tem músicas a favor dos pobres, falando da tristeza do cara do morro, etc. São essas coisas da esquerda caviar, o esquerdista caviar que é bem nascido, mas fica com crise de consciência justamente por ser bem nascido. É um negócio bem complicado. Tem outra também, a Rosemary Waterloo, a namorada do Gordon, jovem, gentil e sensata. Ela representa o equilíbrio e a vida comum que Gordon rejeita, mas no futuro deseja, né? Mas no fundo ele deseja. Ele gosta muito dessa Rosemary Waterloo, mas ele reclama o tempo todo no livro que como ele não tem dinheiro, ela só vai ficar com ele se ele tiver um bom emprego. De princípio, ele vai trabalhar numa empresa, uma empresa de propaganda, e ele acha a propaganda, o marketing, e ele é bom nisso, porque ele é escritor, ele tem boas ideias, mas ele trabalha um tempo nessa empresa de propaganda, mas ele vai embora. Ele não aguenta as mentiras da propaganda, ele não aguenta Londres com aquelas frases da propaganda para todo lado, em cartazes. Ele acha isso uma coisa horrorosa, ele acha pavoroso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, ele resolve simplesmente trabalhar numa livraria, num sebo, pode dizer, um sebo de livros, que ele ganha uma miséria. Ele mora num quartinho, um quartinho que só tem uma cama e uma mesa. Ele passa as madrugadas dele escrevendo um poema que ele não termina nunca, ele não conclui nunca esse poema, que ele quer ser conhecido como escritor, né? Ele quer ser conhecido como escritor, viver a vida dele como escritor, mas ele mora num quartinho insalubre. Tem lá a dona do quartinho que não deixa nenhuma mulher subir lá no quartinho. Ela é só para homem o lugar, e ele vive de forma bem insalubre, bem miserável. Ele podia estar ganhando suas 4 libras como homem de marketing, de propaganda, já que ele tem as ideias, mas ele não vai se vender para o sistema. Ele não quer se vender para o sistema, ele quer simplesmente bater de frente com esse sistema. Gordon abandona a carreira publicitária por considerar que escrever slogans é prostituir a alma. Decide viver como escritor puro, mas é consumido pela miséria e pelas dificuldades de manter a dignidade. Luta constantemente entre o orgulho e a necessidade.
recusa ajuda financeira. O amigo esse socialista, de vez em quando quer passar para ele algum dinheiro, dar umas 10 libras para ele pelo menos jantar com a namorada, em vez de ficar passeando por Londres no frio. As roupas dele são totalmente poídas, rasgadas. Os casacos dele já não rebatem o frio. Ele vive uma forma assim, de uma forma miserável. É um negócio, cara, o George Orwell é um negócio absurdo. Eu já tinha visto em outros autores, como por exemplo o nosso queridíssimo Somerset Maugham, né? O Servidão Humana, que é um negócio doentio, doloroso, né? Servidão Humana, ou outros textos do Somerset Maugham. Mas o George Orwell é um negócio assim que você, eu não vou dizer que você se irrita lendo, mas assim, o cara ele vai bater de frente com o sistema. Ele quer provar uma tese, né, que o dinheiro está em todos os locais, está em todos os lugares, comprou a vida de todo mundo, é o Deus de todos, e ele não quer se prostituir com isso, né? A relação com Rosemary é cada vez mais tensa. Ela o ama, mas ele o afasta com seu cinismo e autoabandono. Depois de várias experiências humilhantes e de um episódio de prisão por comportamento indecente, ele consegue ganhar 10 libras por um texto que ele vendeu. Ele tinha pego 5 libras com a irmã uns dias antes, com a irmã pobre, miserável, né, que mora num quartinho. Ele conseguiu arrumar 5 libras com ela, e para poder sair com a namorada, Rosemary. Aí ele ganha 10 libras num texto. Ele ganhou $50, que valeriam a 10 libras. Aí ele guarda 5 libras para devolver para a irmã, né, para dar para a irmã, para devolver, para pagar o empréstimo. E aí ele sai com um amigo socialista rico, que é dono de uma revista socialista. Ele sai com esse amigo, sai com a namorada, e ele começa a beber. Ele, em vez de pegar o dinheiro, ele guarda o dinheiro, separa para dar metade para a irmã, mas aí ele pega e gasta esse dinheiro. Ele contrata umas prostitutas, já estava alcoolizado. Ele contrata umas prostitutas, paga mal vexame, ele bate num guarda e vai preso. Entendeu? Ele é preso por comportamento indecente. Gordon chega ao fundo do poço. Ele não tem mais saída para a vida dele, né? Ele não tem mais saída. A Rosemary vai chegar nele uma hora eles dois. Ele não está mais no quartinho lá onde ele morava, ele está em outro quartinho. Ele foi trabalhar em outra livraria. Ele ganha bem menos do que ganhava miseravelmente em outra livraria, mas ele prefere ganhar bem menos em outra livraria, de um sujeito lá bem escroto, né? Mas ele, é o seguinte, não quer saber, ele não quer se prostituir, né? Ele não quer se prostituir, não quer se vender ao sistema, não quer nada disso. O que ele faz? Ele vai para outro quartinho, e aí ele tá lá, ele não tá mais. Tinha dias que ele não falava mais com a Rosemary. A Rosemary, uma hora, ela aparece, né? Ela aparece porque é o seguinte, ele diz o tempo todo para ela que ela só tá com ele por grana. Como ele não tem dinheiro, nós só estamos nessa por grana. Como ele não tem dinheiro, ela não quer nada com ele, não quer casar com ele, não quer transar com ele, não quer fazer nada com ele. Aí ela depois de todos esses acontecimentos, ela aparece uma hora lá no quartinho dele, aí os dois transam. Os dois acabam transando. E aí dias depois ela aparece, ela retorna e avisa ele que estava grávida, que ela tinha engravidado. Aí o Gordon, sem perspectiva, decide desistir da rebeldia. Porque ela tem duas opções. Ela é boa gente, essa Rosemary. Ela tem duas opções. Ela volta para casa dos pais, ela tem 30 anos já. Ela já tem 30 anos, ele também tem 29, 30 anos, os dois. Já estão na Berlinda, né? Já estão no Caritó, popularmente falando, os dois. E aí ela engravida dele. Aí é a opção dela, ou ela aborta, entendeu? Que isso em 1935 na Inglaterra é fim de feira, né? Ou ela volta para casa dos pais e vai cuidar do filho sozinha. O Gordon considera isso um horror. Essa ideia, né? Essa ideia é desprezível total dela abortar a criança. E aí ele resolve desistir mesmo, né, da rebeldia, de lutar contra o sistema. Ele não vai, né? Ele vai aceitar
ele vai aceitar e voltar lá para o emprego no ramo publicitário, ele vai casar com a Rosemary e vai comprar, a ironia das ironias, ele vai comprar uma aspidestra, né, o símbolo da sua reedição à vida burguesa, para botar no apartamentinho que ele vai viver com a Rosemary, né, que ele vai viver com a Rosemary. Ele considera essa aspidistra uma das coisas mais pavorosas, né, mas aí por ironia, né, o final irônico, o Gordon, que tanto desprezava a conformidade, acaba por aceitar o mesmo estilo de vida que condenava, não por convicção, mas por exaustão. Quer dizer, o sistema acaba vencendo, né? Você luta contra o sistema, você briga contra o sistema, você sai no rabo de arraia como o sistema, mas no final das contas você vai acabar, a revolta dele, né? A revolta de um homem só, né? Ele vai acabar se no final das contas tendo que se conformar, se casar, comprar uma aspidistra e viver a sua vida de burguês, né, ganhando seus 4, 5 libras como publicitário lá na agência de publicidade, né. Semelhanças com 1984. Embora a Keep the Aspidistra Fly em 1984 sejam obras muito diferentes em tom e gênero, romance social, o outro é uma distopia política, há pontos de convergências importantes, né? O elemento comum, protagonista alienado. No Keep the Aspidistra Flying, o Gordon luta contra a sociedade capitalista, mas acaba vencido pela realidade. 1984, o Winston Smith, né, luta contra o totalitarismo, mas é esmagado pelo Estado. Elemento comum, crítica à sociedade opressora. No Keep the Aspidistra Flying, a opressão vem do conformismo burguês, da mediocridade e da obsessão pelo dinheiro. Já no 1984, a opressão vem do Estado totalitário que controla pensamento, linguagem e amor. Solidão e impotência. No Keep the Aspidistra Flying, Gordon é isolado por sua recusa em se adaptar. Já no 1984, Winston é isolado por sua resistência ao partido. No elemento comum, né, no mulher como figura de salvação. No Keep the Aspidistra Flying, nós temos Rosemary, que ela representa a ternura e a normalidade, mas Gordon a repele, praticamente durante todo o livro. Já no 1984, Julia representa o erotismo e a liberdade, mas Winston é forçado a traí-la. Um negócio patético no 1984. No final, né, elemento comum, final de derrota. No Keep the Aspidistra Flying, Gordon se rende ao sistema, escolhendo a segurança da vida comum. No 1984, Winston é reeducado e ama o grande irmão. E a tensão entre ideal e sobrevivência. No Keep the Aspidistra Flying, o idealismo poético de Gordon não resiste à pobreza. No 1984, Winston é reeducado e ama, e a rebeldia de Winston não resiste à tortura. Negócio pancada. Deixa eu pegar aqui, né, só para dizer assim, né, que ambos os romances mostram personagens que tentam resistir à sociedade, mas que acabam vencidos não por fraqueza moral, mas por estruturas poderosas. O dinheiro e o conformismo no Aspidistra, o Estado e o medo em 1984. Em ambos, George Orwell denuncia sistemas que anulam o indivíduo, seja pelo consumismo, seja pela vigilância totalitária. Deixa eu pegar aqui uns trechos, né, do livro que eu separei aqui, que é um negócio realmente, assim, eu recomendo a leitura do 1984, do Aspidistra. Vá atrás, como eu falei, né, tem esses você pode encontrar em sebo aí, provavelmente você vai encontrar em sebo Mantenha o Sistema. Se você encontrar em sebo, compre. Mas se você quiser comprar pela Amazon, ironicamente, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, beleza? Você pode comprar A Flor da Inglaterra, o título A Flor da Inglaterra, ou no título mais antigo, o Mantenha o Sistema. É ironia, né? Nós só estamos nessa por grana, então a ironia é que, se você quiser, meu amigo, você vai ter que comprar, porque esses livros você não vai achar fácil em biblioteca. Você vai encontrar o 1984 ou Revolução dos Bichos. Mas esse A Flor da Inglaterra ou Mantenha o Sistema em biblioteca é complicado. Talvez você dê sorte, mas é mais fácil você comprar. Olha só o texto aqui, ó. Quanto ao resto, não produzira mais nada em 2 anos, além de um punhado de poemas curtos, uns 20, talvez no total. Raramente ele conseguia atingir a paz de espírito necessária para que a poesia
ou também a prosa pudessem ser escritas. As ocasiões em que ele não conseguia trabalhar eram cada vez mais frequentes. De todos os tipos de ser humano, só o artista afirma que não consegue trabalhar, mas ainda assim é verdade. Existem mesmo ocasiões em que não se consegue. O dinheiro, novamente, sempre o dinheiro. A falta de dinheiro significa o desconforto, preocupações mesquinhas, escassez de tabaco, uma permanente consciência do fracasso. E, acima de tudo, significa solidão. Como alguém pode deixar de ser solitário ganhando 2 libras por semana? E na solidão nunca nenhum livro decente foi escrito. Não havia dúvida de que Prazeres de Londres, que é o livro de poemas que ele estava escrevendo, né, jamais seria o poema que ele imaginara. E não havia dúvidas, tampouco, de que jamais ficaria pronto. E o interessante no final do livro, né, que ele pega esse livro dele e joga na sarjeta, porque ele passou anos e anos escrevendo. Ele vê que ele não vai ser escritor, ele não vai virar, ele simplesmente pega o livro e joga lá no local onde desce água, né? Joga no esgoto. Olha outra passagem aqui, ó. Levantou-se, era cedo demais para se deitar. Pelo menos não era o que ele queria. Ansiava por alguma distração, algo fácil e barato. Um cinema, cigarros, cerveja, inútil. Não tinha como pagar nada daquilo. O melhor era ler O Rei Lear e esquecer. Este século nojento. No final das contas, porém, foi As Aventuras de Sherlock Holmes que ele pegou na prateleira. Sherlock Holmes era seu livro favorito porque ele o conhecia de cor. O óleo do fogareiro estava acabando e o frio se tornava brutal. Gordon tirou a concha da cama, cobriu as pernas com ela e sentou-se para ler. Com o cotovelo direito apoiado na mesa e as mãos debaixo do sobretudo para mantê-las aquecidas, leu toda a aventura da faixa malhada. O bico de gás suspirava na parede. A chama circular da fornalha a óleo ficava cada vez mais fraca. Um finíssimo círculo de fogo produzindo menos calor do que uma vela acesa. No covil da senhora Wisbeach, no andar térreo, o relógio deu 10h30. Sempre se podiam ouvir suas badaladas durante a noite. Ping, 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 uma amaldiçoada melodia. O tic-tac do despertador na prateleira tornou-se novamente audível para Gordon, trazendo consigo a consciência da passagem sinistra do tempo. Olhou em volta. Mais uma noite desperdiçada. Horas, dias, anos passando. Noite após noite. Sempre a mesma coisa. O quarto vazio. A cama sem nenhuma mulher. Poeira, cigarros, cinzas. As folhas da aspidistra. E ele tinha quase 30 anos. Por pura autoflagelação, pegou uma pilha de folhas de Prazeres de Londres, espalhou os papéis encardidos e contemplou-os como se contempla longamente uma caveira pelo Memento Mori. Prazeres de Londres de Gordon Comstock, autor de Ratos, sua magnum opus, o fruto de 2 anos de trabalho, aquela mixórdia labiríntica de palavras e o produto daquela noite, 2 versos eliminados, 2 versos a menos e não a mais. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui. Caramba, bicho. Assim, deprimente. Aqui, ó. À medida que foi crescendo, porém, ele foi ficando não exatamente menos irracional, mas irracional de outra maneira. A essa altura já se firmara na escola e sofria uma opressão menos violenta. Nunca chegou a ter muito sucesso na escola. Não se esforçava e não conseguia obter bolsas de estudo, mas conseguiu desenvolver seu cérebro de uma maneira que lhe convinha. Lia os livros que o diretor da escola denunciava do púlpito e desenvolveu opiniões nada ortodoxas sobre a igreja anglicana, o patriotismo e todas as atividades dos rapazes mais velhos. E também começou a escrever poesia. E ao cabo de 1 ou 2 anos passou a enviar para Athenaeum, a New Age ou a Ilkley Westminster, poemas que todavia eram invariavelmente recusados. Claro que encontrava outros rapazes mais ou menos do mesmo tipo com os quais se associava. Toda a public school tem sua pequena e zelosa inteligência. E naquele momento, os anos imediatamente posteriores à Grande Guerra, a Inglaterra estava tão repleta de opiniões revolucionárias que até as escolas mais tradicionais se viam contaminadas por ideias desse tipo. Os jovens, mesmo os que eram jovens demais para lutar, opunham-se aos mais velhos e com toda razão. Naquele momento, praticamente qualquer um dotado de miolo era um revolucionário. Enquanto isso, os mais velhos, pessoas com mais de 60 anos, digamos, andavam em círculos como galinhas,
cacarejando queixas sempre iguais sobre as ideias subversivas. Gordon e seus amigos se divertiam muito com suas ideias subversivas. Passaram o ano inteiro publicando um mensário extraoficial batizado de um bolchevique que reproduziam em mimeógrafo. O periódico defendia o socialismo, o amor livre, o desmembramento do Império Britânico, a abolição do Exército e da Marinha e assim por diante. Era muito divertido. Todo rapaz inteligente é socialista aos 16 anos. Nessa idade, ninguém percebe a ponta do anzol. Não é? Nessa idade, ninguém percebe a ponta do anzol, cuidadosamente escondida dentro da isca bem gorda. Ele está falando dele aqui também, né? Porque o George Orwell, ele era anarquista, tá, gente? Ele era anarquista, socialista, socialismo, principalmente o comunismo stalinista, ele tinha pavor, tinha horror. Olha aqui, ó. De maneira um tanto imperfeita e pueril, Gordon começou a entender um pouco a questão do dinheiro. Mais cedo do que a maioria das pessoas, descobriu que todo comércio moderno não passa de vigarice. Curiosamente, foram os cartazes de propaganda nas estações de metrô os primeiros a lhe revelar que as coisas eram assim. E ele ainda nem desconfiava, como diziam os biógrafos, que um dia ele próprio acabaria trabalhando numa firma de publicidade. Mas não era só que todo comércio fosse uma vigarice. O que ele percebeu, e com uma clareza que só aumentou com a passagem do tempo, foi que o culto ao dinheiro tinha elevado a categoria de verdadeira religião. E talvez a única religião autêntica, a única religião autenticamente sentida que nos resta. O dinheiro é o que Deus já foi. O bem e o mal não significam mais nada a não ser fracasso ou sucesso. Daí a expressão profundamente significativa de sair-se ou dar-se bem. O decálogo fora reduzido a 2 mandamentos. Um para os patrões, os eleitos à casta sacerdotal do dinheiro, por assim dizer, ganharás dinheiro. E outro para os empregados, seus escravos e subordinados. Não perderás teu emprego. Foi mais ou menos dessa época que ele se deparou com os filantropos de calças rasgadas e leu tudo sobre o carpinteiro esfaimado que penhorava tudo, mas se ferrava a sua aspidistra. Depois disso, a aspidistra tornou-se uma espécie de símbolo para Gordon. A aspidistra, flor da Inglaterra. Ela devia figurar no brasão nacional no lugar do leão e do unicórnio. Não haverá revolução na Inglaterra enquanto houver aspidistras nas janelas. Crítica. A ironia, né, do... Olha só, Gordon pensava a respeito de tudo, a maneira ingênua e egoísta dos jovens, e decidiu que existiam 2 formas de viver. Você pode ser rico ou se recusar deliberadamente a enriquecer. Você pode possuir dinheiro ou desprezar o dinheiro. A combinação fatal é idolatrar o dinheiro, mas não conseguir juntá-lo. Ele não tinha a menor dúvida de que jamais conseguiria produzir dinheiro. Nem lhe ocorria que algum talento seu pudesse lhe render algum ganho. E isso ele dizia aos professores das escolas onde estudava. Tinham acabado por convencê-lo de que ele era um criador de casos e que provavelmente jamais venceria na vida. Julgamento que ele aceitou. Pois bem, então ele ia desistir por completo da ideia de vencer e faria o possível para não vencer, de maneira alguma. Melhor reinar no inferno que servir no céu. Aliás, melhor servir no inferno do que servir no céu. Aos 16 anos, ele já sabia perfeitamente de que lado estava. Ele era contra o Deus dinheiro e toda a casta porcina de seus sacerdotes. Tinha declarado guerra ao dinheiro, mas em segredo, claro. Quer dizer, ele vai, né? Ele vai, como eu falei, ele vai comer o pão, o verdadeiro pão que o diabo amassou, né? Por conta dessas ideias. Mas assim, com muita classe, muita honra, né? Pode-se dizer, né? É miserável, mendigo mesmo. E ele, quando jovem, ele se recusou de todas as formas ele saiu de casa, ele foi viver na rua, ele foi sentir como é que é a existência na rua. Ele praticamente virou mendigo. Como ele não tinha nenhum trabalho, como ele não tinha perspectiva de nenhum trabalho, ele sem experiência, então ele praticamente virou assim, comedor de resto de comida, de lixeira. Entendeu? A ponto dele ter que retornar para a casa dos pais, a ponto dele retornar. Quando ele viu que a coisa realmente ficou preta de vez, a situação ficou totalmente fora de controle,
Aí ele resolve retornar por um tempo para casa dos pais, né? Aí por isso que ele vai trabalhar na agência de publicidade. Convencem ele a trabalhar na agência de publicidade. Ó, vamos publicar o seu poema na Antichrist no mês que vem, disse Haverstone da sua janela do segundo andar. Gordon, na calçada, fingiu ter esquecido de qual poema Haverstone estava falando, mas lembrava-se perfeitamente, claro, como se lembrava de todos os seus poemas. Qual poema? Perguntou. Aquele sobre a morte da prostituta. Achamos muito bem concebido. Gordon riu vaidoso, gratificado, mas conseguiu fazer o riso soar como um comentário sardônico. Ah, uma prostituta moribunda. Exatamente o que se pode chamar de um dos meus temas. Da próxima vez escreva um poema sobre uma aspidistra. O rosto hipersensível e juvenil de Haverstone, emoldurado por belos cabelos castanhos escuros, recuou um pouco da janela. Está frio demais, disse. Suba até aqui e venha comer ou algo assim. Não, desça você, já jantei. Vamos até um pub tomar uma cerveja. Está bem, me dê meio minuto para eu pôr os sapatos. Já fazia algum tempo que estavam conversando. Gordon na calçada, Haverstone debruçado na janela do segundo pavimento. Gordon anunciara sua chegada jogando uma pedrinha no vidro da janela, em vez de bater na porta. Até onde podia, evitava sistematicamente pôr os pés no apartamento de Haverstone. Havia alguma coisa na atmosfera daquele lugar que o perturbava e o fazia se sentir mal, sujo e deslocado. De forma esmagadora, embora inconsciente, era um ambiente de classe alta. Só na rua ou no pub ele se sentia mais ou menos à altura de Haverstone. Haverstone teria ficado atônito se soubesse que aquele seu apartamento de 2 quartos, que considerava um lugarzinho modesto, tinha semelhante efeito sobre Gordon. Para Haverstone, viver na área de Regent Park era praticamente o mesmo que morar num cortiço. Ele decidiria ir para lá, em bom socialista, precisamente como a revista escolheria morar, numa estrebaria em Mayfair, só para poder exibir o W1 em seu papel timbrado. Era parte de uma tentativa eterna de fugir de sua classe e tornar-se, por assim dizer, membro honorário do proletariado. Como todas as tentativas do mesmo tipo, estava fadado a fracasso. Nenhum rico jamais conseguiu se disfarçar de pobre. O dinheiro, como um crime de morte, acaba sempre por se revelar. Na porta da rua havia uma placa de metal com a inscrição P.W.H. Haverstone, Antichrist. Haverstone morava no segundo andar e a editoria da Antichrist ficava no térreo. A Antichrist era uma revista mensal dirigida a um público intelectual de médio para o alto, veementemente socialista, mas sem uma definição muito clara disso. No geral, dava a impressão de ser editada por um ardoroso não conformista que tivesse transferido sua crença diretamente de Deus para Marx, misturando-se no processo a um bando de poetas praticantes do vers libre. Mas, na verdade, o caráter de Haverstone não era assim. Ele tinha apenas o coração mais mole do que cabia a um editor, o que o deixava constantemente à mercê de seus colaboradores. A Antichrist publicava praticamente qualquer coisa se Haverstone desconfiasse que o autor estava passando fome. Haverstone apareceu na calçada um instante mais tarde, sem chapéu e calçando um par de luvas de punho comprido. Bastava olhar para perceber que era um jovem rico. Usava o uniforme da inteligência endinheirada, um velho paletó de tweed, mas um desses feitos num bom alfaiate, e que só ficavam mais aristocráticos com a passagem do tempo. Calças de flanela muito largas, pullover cinza, sapato marrom bem gastos. Fazia questão de ir a toda parte, mesmo a casas elegantes e a restaurantes caros, com aquelas roupas, só para exibir seu desprezo pelas convenções das classes superiores. Não entendia que só as classes superiores podem proceder assim. Embora fosse um ano mais velho do que Gordon, parecia bem mais jovem. Era muito alto, com corpo esbelto, ombros largos e a típica elegância indolente dos jovens de classe alta. Mas havia um traço curiosamente defensivo em seus movimentos e na expressão de seu rosto. Como se ele estivesse sempre pedindo desculpas. Parecia sempre prestes a sair de lado para dar passagem a outra pessoa. Quando manifestava uma opinião, esfregava o nariz com o dorso do indicador esquerdo. A verdade é que em cada momento de sua vida pedia desculpas tácitas pela largueza de seus rendimentos. Era tão fácil deixá-lo constrangido, lembrando que era rico, era fácil deixá-lo constrangido, lembrando que era rico, quanto deixar Gordon embaraçado, lembrando que era pobre.
Eu já vi esse tipo de gente. Eu já conheci esses. Eu conheci muitos esquerdistas da vida classe média dessa forma. Muitos. Com crise de consciência, morando no Lago Sul, casa de 3, 4, 5 andar, com terrenão, mansões, né? Classe média com mansão, por exemplo, no Lago Sul, em Brasília. É um negócio assim impressionante. Com crise de consciência. Ó, eram 8h20 da noite e Gordon não comia nada desde o meio-dia, nem Haverstock. Gordon não sabia que Haverstock estava com fome, mas Haverstock sabia que Gordon estava faminto e Gordon sabia que Haverstock sabia. Ainda assim, os dois tinham boas razões para fingir que não sentiam fome. Gordon se recusava a deixar Haverstock pagar-lhe uma refeição e por si mesmo não tinha meios para ir a nenhum restaurante, nem mesmo um restaurante popular como um Lions ou como um ABC. Era segunda-feira e lhe restava apenas 9 pence. Podia arcar com o preço de 1 ou 2 cervejas no pub, mas não de uma refeição completa. Quando ele e Haverstock se encontravam, estavam sempre tacitamente combinado que não fariam nada que envolvesse o dispêndio de dinheiro, além das despesas de ordem de um shilling feito no pub. Assim, sustentava-se a ficção de que não havia uma profunda diferença em seus rendimentos. Quer dizer, é uma tremenda de uma piada, né? O socialista lá, o comunista, querendo passar para o pobre, e o pobre querendo passar para a classe média. É um negócio assim, ridículo, né? Hipocrisia total. Aí eles vão para esses pubs, vão ficar lá, e aí eles praticamente vão tomar uma cerveja. O Haverstock vai entrar no pub. O pub é um pub miserávelzão, né? Assim, todo mundo vai reconhecer ele no pub. Todo mundo vai ver que ele é rico no pub. Assim, que as roupas dele, né, a aparência dele, as roupas, vão mostrar que ele é classe média, alta, rico, coisa desse naipe. O Gordon não, o Gordon é pobre mesmo. Todo mundo sabe. E assim, os garçons não vão atender não vão atender o Gordon direito, vai atender o rico, né? Assim, os caras vão, opa, tem um rico aqui entre nós. Cara, a ironia do George Orwell é implacável. É um negócio assim, implacável. Olha aqui, ó. Sabe, Gordon, já está mais do que na hora de você começar a ler Marx, disse Haverstock, em um tom menos defensivo que de costume, porque o gosto ruim da cerveja o tinha aborrecido. Prefiro ler a senhora Humphrey Ward, respondeu Gordon. Mas a sua atitude é totalmente irracional. Você vive discursando contra o capitalismo, mas nem assim aceita a única alternativa possível a ele. Essas coisas não podem ser consertadas discretamente, cada um por si. Ou a pessoa aceita o capitalismo ou aceita o socialismo. Não existe alternativa. Mas eu lhe digo que não quero saber de socialismo. Só de pensar nele me dá sono. Mas qual é a sua objeção ao socialismo? Só existe uma objeção ao socialismo. É uma coisa que ninguém deseja. Ah, mas isso é um absurdo. Melhor dizendo, ninguém que é capaz de ver o que o socialismo de fato significa. Ninguém que é capaz, né? Mas o que significa, afinal, o socialismo, na sua opinião? Ora, algo parecido com o admirável mundo novo do Huxley, só que menos divertido. 4 horas diárias de trabalho numa fábrica modelo, apertando o parafuso número 603, deixa eu pegar aqui, admirável mundo novo. Apertando o parafuso 6003, rações embrulhadas em papel impermeável, servidas em cozinha coletiva, transporte comunitário do Albergue Marx para o Albergue Lenin e de volta, clínicas gratuitas de aborto em cada esquina, tudo muito bem lá, à sua maneira, claro. Só que não é o que desejamos. Haverstock suspirou. Uma vez por mês na Anticristo, ele se esforçava por repudiar aquela versão do socialismo. Bem, e o que é que nós desejamos então? Só Deus sabe. Só temos certeza do que não queremos. Eis o nosso problema nos dias de hoje. Estamos empacados pela indecisão, como o asno de Buridan. Só que as alternativas são 3, e não 2. E todos nos deixam de estômago revirado. O socialismo é só uma delas. E quais são as outras 2? Acho que o suicídio e a Igreja Católica. Haverstock sorriu, chocado em seu anticlericarismo. A Igreja Católica? Você acha que ela é uma alternativa? Acho
bem, pelo menos é uma tentação permanente para os intelectuais, não? Não os intelectuais que eu respeito, embora tenha havido o caso de T.S. Eliot, é claro, admitiu Haverstone. E ainda vai haver muitos outros, pode apostar. Deve ser muito confortável a vida debaixo das asas da Santa Madre Igreja. Um tanto insalubre, claro, mas pelo menos sempre dá uma sensação de segurança. Haverstone esfregou o nariz, absorto. Pois para mim só parece mais uma forma de suicídio. De certo modo, sim, tanto quanto o socialismo. Aliás, são duas decisões em último recurso. Mas eu não seria capaz de me suicidar, de cometer o suicídio de verdade. É humilde e brando demais. Não estou disposto a desistir da minha parte na terra em benefício de mais ninguém. Não sem antes dar cabo de alguns dos meus inimigos. Haverstone tornou a sorrir. E quem são seus inimigos? Ah, qualquer um que ganhe de 500 libras por ano. Fez-se um silêncio prolongado, desconfortável. A renda de Haverstone, descontando o pagamento do imposto de renda, devia chegar a umas 2.000 libras por ano. Aquele era o tipo de coisa que Gordon dizia o tempo todo. Para disfarçar seu constrangimento, Haverstone pegou o copo, preparou-se para resistir ao sabor nauseabundo e engoliu num trago 2/3 da cerveja, o suficiente pelo menos para dar a impressão de que tomara a bebida até o fim. Acabe logo, disse com uma animação fingida. Já está na hora de tomarmos a outra metade da nossa dose. E disse de repente, tudo isso que está falando é um monte de M. De que M você está falando? Toda essa história de socialismo, capitalismo, do estado das coisas no mundo moderno e sabe Deus o que mais. Estou cagando para o estado das coisas no mundo moderno. Se todo mundo na Inglaterra estivesse passando fome, menos as pessoas de que eu gosto, eu nem me incomodaria. Não está exagerando um pouco? Não. Toda essa nossa conversa não passa de uma objetificação dos nossos sentimentos. É tudo ditado pela quantia que você carrega nos bolsos. Eu ando de um lado para o outro de Londres dizendo que ela é uma cidade de mortos, que a nossa civilização está morrendo, que eu queria que uma guerra começasse logo e sabe Deus o que mais. Mas na verdade eu estou reclamando porque ganho 2 libras por semana e queria ganhar 5. Haverstone mais uma vez diretamente lembrando do quanto ganhava, acariciou lentamente o nariz com o nó do indicador esquerdo. Claro, concordo com você até certo ponto. Afinal é o que Marx disse. Toda ideologia é reflexo de circunstâncias econômicas. Ah, mas você só entende isso quando vem de Marx. Não sabe o que significa viver da mão para a boca com 2 libras por semana. Não é uma questão de passar necessidade. Não é como ser privado de alguma coisa essencial. É só o desgosto maldito, onipresente e mesquinho da coisa toda. Passar semanas a fio sem ver ninguém, porque sem dinheiro não se tem amigos. Dizer que é escritor, mas nunca produziu nada, porque está sempre desanimado demais para escrever. Você passa a viver numa espécie de submundo asqueroso, numa espécie de esgoto espiritual. Pronto. Jamais conseguiam passar muito tempo juntos sem que Gordon começasse a falar daquelas coisas. Era de uma extrema descortesia e deixava Haverstone terrivelmente constrangido. Ainda assim, por algum motivo, Gordon não conseguia se controlar. Precisava dividir seus problemas com alguém, e Haverstone era a única pessoa que o compreendia. A pobreza, como qualquer outra ferida suja, precisava ser exposta ao ar de vez em quando. Começou a contar com uma riqueza obscena de detalhes, como era sua vida em Yellow Bed Road. Estendeu-se na descrição do cheiro das sopas ralas e do repolho, dos frascos de molho entupidos e enfileirados na mesa de sala de jantar, da comida péssima, das aspidistras. Descreveu seu chá culpado e infeliz. Ficou ali sentado com os olhos fixos no copo que girava lentamente com as mãos. Sentia no lado direito do peito a pressão impiedosa de uma forma quadrada. A carteira, em que até onde ele sabia, acomodava 8 notas de 1 libra e 10 notas de 10 shillings, tendo do lado seu verde e gordo talão de cheques. Como eram horríveis aquelas minúcias da pobreza. Não que Gordon estivesse descrevendo a verdadeira pobreza. No máximo, aquelas eram as bordas da pobreza. Mas e quanto aos pobres de verdade, os desempregados de Middlesbrough, 7 em cada
Quarto, vivendo com 25 shillings por semana. Quando existem pessoas nessas condições, como alguém pode ter o desplante de andar pelo mundo carregando no bolso várias notas de 1 libra e um talão de cheques? Ai, ai, ai. Olha aqui mais, ó. Olha só. E a maneira como as mulheres tratam você quando não tem dinheiro, prosseguiu Gordon, é mais um problema que acontece por causa dessa maldita história do dinheiro. As mulheres. Ravelston, com ar de tristeza, assentiu com a cabeça. Aquilo sim lhe parecia mais razoável do que tudo que Gordon dissera antes. Pensou em Hermione Slater, sua namorada. Fazia 2 anos que eram amantes, mas nunca tinham se dado ao trabalho de se casar. Seria uma trabalheira excessiva, como sempre dizia Hermione. Ela era rica, claro, ou melhor, era filha de pais ricos. Ele se lembrou de seus ombros largos, macios e jovens, e de como pareciam emergir das roupas dela como uma sereia saindo do mar, e da pele de seus cabelos sempre um tanto mornos e sonolentos, como um campo de trigo ao sol. Hermione bocejava invariavelmente diante de qualquer menção ao socialismo e se recusava a ler sequer a Anticristo. Não me venha me falar das classes baixas, dizia ela. Eu detesto essa gente, eles cheiram mal. E Ravelston a adorava. É bem verdade que as mulheres são um problema, admitiu ele. Mais que um problema, são uma verdadeira maldição. Quer dizer, quando não se tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, as mulheres detestam tudo em você. Acho que você está usando palavras muito fortes. As coisas não são tão cruas assim. Gordon não lhe deu ouvidos. Acho uma bobagem ficarmos falando do socialismo ou de qualquer outro ismo, quando as mulheres são como são. A única coisa que as mulheres querem é dinheiro. Dinheiro para uma casa própria, 2 bebês, móveis prontos e uma aspidista. O único pecado que consegue imaginar é alguém não querer mais dinheiro. A mulher só julga o que ela descreve, a mulher só julga o homem pela quantia que ele ganha. Claro que para si mesmo não é assim que ela descreve o que sente. Diz que ele é um homem muito interessante, o que significa que possui muito dinheiro. Quando você não tem dinheiro, não é interessante. De alguma forma, é uma pessoa sem honra, um pecador que pecou contra a aspidistra. Ai, ai. Ai, ai. E aí, verdade? Verdade? Como é que é? Se você, né? É verdade isso? Essa ideia do Gordon, né? É um negócio... É sátira total, né? É sátira absoluta, total do George Orwell. E ele não quer saber, ele vai destruir mesmo. Olha só aqui, ó. Você precisa correr o risco. Ora, Gordon, você mesmo é impossível. Ela ficou ali deitada, olhando para ele, com o rosto angustiado, perturbada demais, para sequer se lembrar de que estava nua. A decepção deles se transformara em raiva, porque eles foram passear no campo. Como eu falei, ele tinha pego um dinheiro lá com a irmã. A irmã não tem dinheiro. A irmã é mais quebrada de tudo, mas a irmã ama o irmão, né? Ama o Gordon. E ela foi lá, se sacrificou, tirou o dinheiro dela que ela ia usar para o Natal, para comprar uns presentes de Natal, e dá o dinheiro pro irmão. Aí o irmão vai passear com a namorada, né? Ele vai passear com a namorada. Aí eles estão andando pelo campo lá, eles entram no restaurante meio chique. Aí eles meio constrangidos, né? Todos suados, assim, todos sujos, suados, sujos, poeirados. Aí eles entram no restaurante lá. Aí o caboclo que tá no restaurante não trata os dois bem, né? Ele dá lá uma comida fria lá, que é o que tinha, e cobra o olho da cara. E aí ele quer ter, né, fazer amor com ela, coisa que o valha, mas aí ele acaba não fazendo, né? Ele acaba não fazendo nada, porque no final, assim, ele sempre tá com essa ideia de que ela só tá com ele por conta de, assim, só uma espécie de caridade, né? Na cabeça dele tem isso. Atravessou a rua, nada de comida naquela noite. No entanto, ainda havia algum óleo na fornalha, graças a Deus. Tomaria uma xícara de chá quando chegasse. Nesse momento enxergou a si mesmo e a sua vida sem nenhum disfarce que a poupasse. Toda noite é a mesma coisa, de volta ao quarto frio e solitário e as folhas encardidas e abarrotadas daquele poema que nunca avançava. Era um beco sem saída. Ele jamais terminaria Prazeres de Londres, jamais se casaria com Rosemary, jamais conseguiria pôr ordem em sua vida. Continuaria a deriva e afundando aos poucos, como os outros membros de sua família, mas em situação ainda pior que a deles.
descendo para algum horrível submundo que até ali ele só conseguia imaginar de maneira difusa. Foi o que ele escolheu quando declarou guerra ao dinheiro. E a regra era uma só: servir ao Deus do dinheiro ou afundar. Algo profundo fez estremecer os paralelepípedos da rua. O trem do metrô deslizando por baixo da terra. Teve uma visão de Londres, do mundo ocidental. Viu bilhões de escravos labutando sem parar, prostrados diante do trono do dinheiro. A terra está lavrada, os navios singram, os mares, os mineiros suam em túneis gotejantes debaixo da terra. Os funcionários correm para pegar o trem das 8h15, com medo do patrão lhes corroer as entranhas. E mesmo na cama com suas mulheres, eles tremem e obedecem. Obedecem a quem? Ao sacerdócio do dinheiro, aos senhores do mundo com suas faces rosadas, à camada superior. Um punhado de jovens coelhos de faces lisas, deslizando em automóveis de 1000 guinéis. Corretores de valores às voltas com seus jogos de golfe e financistas cosmopolitas, advogados envolvidos na política e jovens pederastas bem vestidos, banqueiros, donos de jornais, romancistas dos 4 sexos, pugilistas americanos, aviadores, estrelas de cinema, bispos, poetas com título de nobreza e os gorilas de Chicago. Dá-te pé, tá ferro, lasca, rebenta, destrói. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. O Deus dinheiro, o Deus que constrói e destrói coisas belas. Ele faz coisas belas como fez na Renascença, não é? Construiu lá a Capela Sistina, financiou os grandes artistas da Renascença. Dinheiro, 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 dinheiro. Sempre o dinheiro. Sem dinheiro você não é nada. Você não é nada. Você precisa do dinheiro para viver. Se você não tiver, você não é nada. Você é um cidadão de 5ª categoria. Ninguém te respeita, ninguém quer saber de você para nada. Entendeu? Mas se você tem a grana, você tem uns puxa-sacos que rodam ao seu redor, né? Tempo todo, tempo todo, tempo todo. Um negócio impressionante. George Orwell é um negócio impressionante. Como curiosidade aqui, para fechar o vídeo, como curiosidade, que eu estava mexendo, né, pesquisando, eu descobri que o Henry Miller, né, no Nexus, da trilogia, né, Plexus, Sexus, Nexus, em 1959, ele escreveu esse livro aqui, o Nexus, e ele finalizou o livro. Como ele gostava muito do Henry Miller, o Henry Miller gostava muito do George Orwell, o Henry Miller fechou o livro, né? As últimas palavras do livro é exatamente isso: mantenha a aspidistra em voo, né? Hoje, aí ó, mantenha a aspidistra em voo, é a última frase do livro. O Henry Miller, ele colocou nas pesquisas que eu fiz, né, que eu estava pesquisando sobre esse livro, eu descobri, né, que na trilogia o Henry Miller ele vai fazer uma homenagem, ao George Orwell, e vai colocar o nome do aspidistra aqui. Outra curiosidade sobre esse texto, que o George Orwell não considerava, tá? Não considerava, assim, esse livro não era para ser publicado, não era para ser republicado com ele vivo, porque ele considerou o livro um rascunho, tá? Das ideias dele, daquilo que ele considerava importante. Então, ele vivo, esse livro não teve reimpressão. Só quando ele morreu, em 1950, né, de câncer, esse livro passou a ser colocado nas obras completas dele. Como eu falei aqui, né, no próprio texto aqui, ó, você vai ver aqui, né, The Penguin Complete Novels, aqui, ó, vendo? Aí você vai ter o material do George Orwell completo, tá vendo aí, ó? Dos romances do George Orwell. Fantástico, né? Mas ele em vida, as pessoas, se você achasse o livro, se você encontrasse o livro por aí, nas quebradas, você podia lê-lo. Mas assim, com ele vivo, nada, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Nada desse livro. Esse livro não foi reimpresso, não saiu para as pessoas lerem. Ele considerava esse livro fraco, tá? Ele considerava o livro fraco. O Keep the Aspidistra Flying
É um retrato ácido da Inglaterra entre guerras, com uma crítica profunda à obsessão por status, segurança e sucesso financeiro. Orwell, que também viveu na pobreza durante parte da vida, escreve com conhecimento de causa. Embora menos famoso, né? Aliás, praticamente poucas pessoas sabem desse livro, né? Não é um livro que você pode colocar na mesma gaveta de assim que as pessoas conheçam. Em 1984, A Revolução dos Bichos. Esse romance é essencial para entender o desencanto político e humano que moldaria as obras posteriores do autor. Em Gordon Comstock, vemos um germe do Winston Smith, homens comuns esmagados por forças sociais e culturais imensas, tentando em vão manter alguma dignidade. Isso é A Flor da Inglaterra, esse livro sensacional do George Orwell, que eu recomendo. Se você quiser, compra pela Amazon, né? Compra, porque você provavelmente não vai achar ele fácil para ler. Então o modus operandi mesmo é você comprar, e se você for comprar, usa o link aí da Amazon, como ironia, né? Ironia final de um texto tão extraordinário que é esse A Flor da Inglaterra, ou Mantenha a Aspidistra em Voo. Beleza, gente? Então é isso. George Orwell, A Flor da Inglaterra, foi o vídeo que eu, né, depois de passar aqui uns dias lendo essa maravilha, recomendadíssimo, nota 10 mesmo. Beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Até a próxima.